Bom dia! Hoje quero falar com você sobre algo que talvez você não tenha percebido, mas que está acontecendo na sua vida todos os dias. Uma batalha silenciosa pela sua atenção. Sim, existe uma guerra invisível acontecendo neste exato momento. E o campo de batalha é o seu coração, a sua mente e o seu tempo. O inimigo sabe que se ele conseguir roubar o seu tempo com Deus, ele conseguirá enfraquecer a sua fé, deixar você cansado, desanimado e vulnerável. A Bíblia nos alerta que o diabo anda ao nosso redor, como um leão que ruge, procurando a quem possa devorar. 1 Pedro 5:8. Ele não precisa aparecer de forma assustadora ou explícita para tentar destruir você. Muitas vezes ele age de forma sutil, ocupando seus pensamentos com preocupações, ansiedade, problemas que parecem urgentes e tarefas que consomem todo o seu dia. Quando você menos percebe, o dia acabou. Você está cansado e não teve nem 5 minutos de comunhão verdadeira com Deus. Mas o Senhor nos chama a estar atentos. Ele quer nos ensinar a discernir o que realmente importa. Ele quer nos lembrar que não existe vitória sem oração, não existe força sem palavra, não existe paz sem a presença dele. Jesus mesmo nos deu o exemplo, separando tempo para estar sozinho com o Pai, mesmo quando as multidões o procuravam, mesmo quando todos precisavam dele. Se o próprio Filho de Deus parava tudo para orar, quanto mais nós precisamos disso. A presença de Deus é o lugar onde o seu coração é renovado. É ali que você encontra a força para enfrentar o dia, para tomar decisões certas, para resistir às tentações que surgem. Quando você começa o dia buscando ao Senhor, algo poderoso acontece. Você se reveste de uma armadura espiritual. Efésios 6 nos fala sobre essa armadura, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito. E ela só é colocada em nós quando temos intimidade com o Pai. O inimigo sabe que um filho de Deus, cheio do Espírito Santo, é perigoso para o inferno. Por isso, ele vai tentar de todas as formas distrair você, roubar a sua atenção, fazer você acreditar que é normal viver sem oração, sem leitura da palavra. Mas não é normal. O normal para um filho de Deus é ter comunhão diária com o Pai. O normal é viver cheio da presença dele, é andar em paz, mesmo em meio às tempestades. O normal é ser guiado pelo Espírito Santo em cada decisão. Eu sei que você tem uma vida corrida. Todos nós temos. Trabalho, família, contas para pagar, compromissos, problemas que surgem do nada. Mas quero dizer algo importante. Você não pode esperar ter tempo para Deus. Você precisa fazer tempo para Deus. Existe uma grande diferença entre as duas coisas. Se você esperar sobrar tempo, dificilmente vai acontecer. Mas quando você decide priorizar o Senhor, mesmo que seja acordando mais cedo ou desligando o celular por alguns minutos, você está dizendo para Ele: Tu és a minha prioridade. Antes de qualquer coisa, eu quero estar contigo. E sabe o que acontece quando você toma essa decisão? Deus honra. Ele começa a abrir caminhos. Ele traz paz ao seu coração. Ele mostra soluções para problemas que pareciam impossíveis. Muitas vezes, o que você precisa não é de mais esforço humano, é de mais direção divina. E essa direção só é encontrada na presença dele. Lembre-se do que Jesus disse em João 15:5. Sem mim, nada podeis fazer. Isso não é uma frase bonita, é uma realidade espiritual. Sem a presença de Deus, sem o alimento da palavra, você até pode fazer planos, trabalhar, correr atrás dos seus objetivos, mas tudo vai parecer pesado, difícil, cansativo. Agora, quando você caminha com Ele, até os desafios se tornam oportunidades de crescimento, porque você sabe que não está sozinho. Talvez você esteja passando por lutas em áreas da sua vida que parecem não ter solução. Pode ser na sua família, nas finanças, na saúde, na vida emocional. Talvez você tenha orado e não viu respostas, e por isso se desanimou. Mas hoje o Senhor está chamando você de volta para a presença dEle. Ele quer restaurar o seu coração. Ele quer renovar as suas forças. Ele quer mostrar que ainda tem planos para você e que esses planos são de paz e não de mal. Jeremias 29:11. O inimigo conhece um coração vazio. Ele sabe que quando você não se enche de Deus, você se enche de preocupações, de ansiedade, de medo. Por isso é tão importante buscar ao Senhor todos os dias, porque é na presença dEle que o vazio é preenchido. É na presença dEle que a mente encontra descanso.
É na presença dele que você é lembrado de quem você é, filho amado, escolhido, chamado para coisas grandes. E quero que você entenda algo. Tempo com Deus não é perda de tempo, é investimento. Cada minuto que você passa em oração, cada versículo que você lê, cada louvor que você canta, tudo isso está construindo algo no mundo espiritual. Está fortalecendo sua fé. Está blindando sua mente contra os ataques do inimigo. Está trazendo paz para a sua casa. Se você quer proteção para a sua família, se você quer ver mudança na sua vida, se você quer experimentar um novo nível de intimidade com Deus, comece hoje. Não espere o momento perfeito. Ore onde você está do jeito que você está. Deus não está procurando pessoas perfeitas. Ele está procurando corações dispostos. Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer participar da sua rotina. Então, antes de sair de casa hoje, pare um instante. Respire fundo. Agradeça por estar vivo. Agradeça por mais um dia. Peça para que o Espírito Santo conduza cada passo seu. Declare que este será um dia de paz, de bênçãos, de vitória. Coloque a sua família diante de Deus. Coloque os seus sonhos, os seus planos, os seus medos. Diga para Ele: Senhor, eu preciso de Ti, eu não quero andar sozinho. Toma o controle da minha vida. Quando você faz isso, o céu se move ao seu favor. Os anjos do Senhor são enviados para guardar você. Portas se abrem. Caminhos se alinham, o impossível começa a acontecer, e você percebe que a vida se torna mais leve, porque você não está mais carregando o peso sozinho. Hoje é o dia de você recomeçar. Hoje é o dia de você voltar ao primeiro amor. De se lembrar de como era bom estar na presença de Deus, sem pressa, sem distrações. Talvez você esteja há muito tempo sem sentir essa presença, mas Deus não desistiu de você. Ele está te chamando de volta, porque Ele quer cuidar de você, proteger você e guiar você para grandes conquistas. Existe algo poderoso que acontece quando você decide separar tempo para Deus. A atmosfera ao seu redor muda. O seu coração, que estava pesado, começa a ficar leve. Aquilo que parecia impossível começa a ser visto com outros olhos, porque a presença do Senhor muda a forma como você enxerga as situações. É como se a sua visão espiritual fosse ajustada. Antes você só via o problema, o obstáculo, a dor. Agora você começa a enxergar a solução. Começa a ter esperança. Começa a sentir paz, mesmo que nada ao seu redor tenha mudado ainda. É por isso que o inimigo luta tanto para roubar o seu tempo de oração. Ele sabe que um cristão que ora é perigoso porque ele não se desespera com facilidade. Ele sabe que alguém que lê a palavra tem base para discernir o engano. Ele sabe que um coração cheio da presença de Deus não é facilmente dominado pelo medo. Por isso a estratégia dele é distrair você. Quantas vezes você já pensou, hoje eu vou orar de manhã, e de repente algo acontece, alguém liga, aparece um imprevisto, você se atrasa para o trabalho e deixa para orar depois. Mas o depois nunca chega. Essa é a estratégia do inimigo. Usar até coisas pequenas para ocupar o seu dia e fazer você acreditar que não teve tempo. Mas o Senhor está chamando você para romper esse ciclo. Está na hora de você entender que o tempo com Deus não é negociável. É como o ar que você respira. Se você ficar sem, a sua vida espiritual começa a sufocar. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Muitas pessoas estão cansadas, estressadas, esgotadas, porque estão buscando primeiro as coisas, e quando sobra tempo, tentam buscar o reino. Mas o segredo é inverter essa ordem. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, Ele mesmo organiza o resto. Ele mesmo traz as oportunidades certas, abre as portas que você precisa, dá sabedoria para administrar o seu dia. Você já percebeu como, às vezes, passamos horas pensando em um problema, tentando encontrar uma solução, e não conseguimos? Mas quando paramos para orar, quando nos rendemos ao Senhor e entregamos aquela situação, de repente uma ideia nova vem, uma porta se abre, uma resposta aparece. Isso não é coincidência, é resultado de buscar ao Pai. O Salmo 91 nos mostra o poder da presença de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Habitar significa permanecer, não é visitar de vez em quando. Não é apenas lembrar de Deus quando a luta chega, é viver na presença dele. E a promessa é clara,
Quem habita no esconderijo do Altíssimo encontra descanso. Você precisa desse descanso, não apenas físico, mas descanso para a sua alma, descanso para o seu coração. E esse descanso só é encontrado em Deus. Talvez você esteja lutando batalhas internas que ninguém vê. Talvez você sorria por fora, mas por dentro carrega preocupações, medos, feridas. Talvez você tenha chorado sozinho, sem saber como resolver certas situações. Deus vê tudo isso. Ele conhece o seu coração melhor do que ninguém. E Ele está te dizendo hoje: vem para a minha presença. Eu quero te curar. Eu quero te fortalecer. Eu quero tirar esse peso das suas costas. Há uma passagem em Mateus 11:28 onde Jesus diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Isso é uma promessa. Ele está dizendo que você não precisa carregar tudo sozinho. Ele quer aliviar você, mas para isso é preciso ir até Ele. Quando você ora, você está se aproximando de Jesus. Quando você lê a palavra, você está se alimentando daquilo que vai sustentar a sua fé. E quando você louva, algo sobrenatural acontece. A atmosfera espiritual ao seu redor muda. Foi assim com Paulo e Silas na prisão. Mesmo acorrentados, eles decidiram adorar. E de repente as cadeias se romperam. As portas se abriram. E eles foram libertos. Atos 16, 25, 26. Essa é a força que existe na presença de Deus. Ela quebra correntes, abre portas, muda destinos. Por isso é tão importante priorizar esse tempo todos os dias. Talvez você esteja pensando: mas eu não sei orar bonito, eu não tenho palavras. Deus não está procurando palavras bonitas. Ele está procurando sinceridade. Ele quer ouvir o que está no seu coração. Ele quer que você fale com Ele como um filho fala com o pai. Não precisa de formalidade, não precisa de discursos ensaiados. Basta abrir o coração. E mesmo quando você não tem palavras, o Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Ou seja, Deus entende até o seu silêncio, Ele entende até as suas lágrimas. O importante é não se afastar dele. Hoje é um dia de decisão para você. Decida não deixar que a correria do dia roube o seu tempo com Deus. Decida começar o dia na presença dele, mesmo que sejam apenas alguns minutos. Decida terminar o dia agradecendo, entregando tudo nas mãos dele. Quando você começa a criar esse hábito, você percebe que sua vida vai se tornando mais leve, mais organizada, mais cheia de paz. E quero te lembrar de algo muito importante. Buscar a Deus não traz apenas benefícios para você, mas para toda a sua família. A sua vida de oração é um escudo de proteção para a sua casa. Quantas situações Deus já livrou você e os seus sem que você nem soubesse? Quantos perigos foram afastados porque você estava debaixo da proteção dele? O Salmo 34:7 diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ou seja, quando você teme ao Senhor, quando você vive em comunhão com Ele, há uma proteção espiritual ao seu redor. Você não está lutando sozinho. Você não está enfrentando suas batalhas sem cobertura. O céu está do seu lado, mas você precisa permanecer conectado. Por isso, faça um compromisso hoje. Separe um tempo diário para estar na presença de Deus. Não importa se é de manhã, à tarde ou à noite. Escolha um horário. Desligue as distrações, abra a Bíblia. Fale com Deus. Conte para Ele sobre os seus medos, os seus sonhos, os seus desafios. E depois ouça. Sim, ouça. Porque Deus fala, às vezes através de um versículo, às vezes através de uma paz sobrenatural, às vezes através de alguém que cruza o seu caminho com uma palavra, certa na hora certa. Quando você vive assim, você começa a experimentar o sobrenatural de Deus de uma forma que nunca experimentou antes. E é isso que Ele quer para você. Uma vida de intimidade, de comunhão, de vitória. Quando você começa a priorizar a presença de Deus, algo extraordinário acontece. Sua vida passa a ser alinhada com o propósito que Ele tem para você. E quero te mostrar isso através de exemplos da própria palavra. Deus deixou registros de homens e mulheres que decidiram buscá-lo, mesmo em meio à correria, mesmo em meio às pressões, e viram o impossível acontecer. Pense em Daniel. Ele era um jovem levado cativo para a Babilônia, vivendo em uma terra estranha, rodeado de pessoas que não serviam ao mesmo Deus. Ele poderia ter se adaptado aos costumes daquele lugar, poderia ter deixado a fé de lado,
para tentar sobreviver, mas ele escolheu permanecer fiel. Daniel tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia, e isso não mudou mesmo quando o rei decretou que era proibido orar a qualquer deus, que não fosse ele próprio. Daniel sabia que isso poderia custar a sua vida, mas ainda assim, abriu as janelas de sua casa e orou. Como de costume, Daniel 6:10. E você sabe o que aconteceu. Daniel foi lançado na cova dos leões. Aos olhos humanos, aquele era o fim, mas aos olhos de Deus, era uma oportunidade para mostrar o seu poder. Naquela noite, o Senhor enviou um anjo para fechar a boca dos leões, e Daniel saiu ileso. Tudo porque ele priorizou Deus acima do medo, acima da própria vida. Agora pense em Davi. Antes de ser rei, ele era apenas um pastor de ovelhas, esquecido até pela própria família. Mas enquanto cuidava das ovelhas, Davi passava tempo na presença de Deus. Ele tocava a harpa, compunha salmos, meditava no Senhor. Foi naquele tempo secreto que Davi foi treinado para enfrentar gigantes. Quando todos estavam com medo de Golias, Davi teve coragem para lutar, porque sabia que o mesmo Deus que o livrou do leão e do urso o livraria do gigante. 1 Samuel 7:37. Isso nos ensina algo poderoso. O tempo que você passa na presença de Deus nunca é desperdiçado. Ele está te preparando, mesmo que você não perceba. Ele está te fortalecendo, está moldando o seu caráter, está te enchendo de fé para os desafios que ainda virão. Pense em Maria, a irmã de Marta. Em Lucas 10, vemos Jesus visitando a casa delas. Marta estava ocupada, correndo de um lado para o outro, preocupada com os afazeres, enquanto Maria se sentou aos pés de Jesus para ouvir o que ele tinha a dizer. Marta ficou irritada e pediu que Jesus mandasse Maria ajudá-la. Mas Jesus respondeu algo profundo. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Lucas 10:41-42. Isso é uma mensagem para nós hoje. Quantas vezes nos tornamos como Marta, ocupados demais, correndo atrás de tudo, resolvendo problemas, mas sem tempo para sentar aos pés de Jesus? E ele está nos dizendo, escolha a boa parte. O tempo que você passa comigo nunca será em vão. Há também o exemplo de Ana, mãe do profeta Samuel. Ela era estéril e sofria humilhações por isso, mas decidiu buscar ao Senhor com intensidade. A Bíblia diz que ela orou com tanta entrega que nem conseguia pronunciar palavras, apenas movia os lábios. E o Senhor ouviu a sua oração, abrindo o seu ventre e dando-lhe um filho que se tornaria um grande profeta. 1 Samuel 1. Todos esses exemplos têm algo em comum. Pessoas que, mesmo em meio às suas dificuldades, escolheram buscar a Deus de todo o coração. E Deus respondeu. Ele honrou cada uma delas, transformou suas histórias e as usou para impactar gerações. E é isso que o Senhor quer fazer com você também. Ele quer usar a sua vida, quer transformar o seu coração, quer fazer de você um instrumento de bênção. Mas tudo começa com uma decisão: buscar primeiro o reino. Talvez você esteja pensando, mas eu tenho falhado nisso. Tenho deixado a correria me afastar de Deus. Não se culpe. Use isso como um ponto de partida para recomeçar. Deus é especialista em recomeços. Ele não está te condenando. Ele está te chamando de volta. Jeremias 29:13 diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Isso significa que quando você se entrega de verdade, quando você decide buscar ao Senhor, não apenas por interesse, mas porque quer estar com Ele, você o encontra. E quando você encontra Deus, você encontra respostas. Você encontra cura. Você encontra direção. É impossível sair da presença dele do mesmo jeito que você entrou. Moisés experimentou isso. A Bíblia diz que quando ele descia do monte depois de estar com o Senhor, o seu rosto brilhava. Êxodo 34:29. A presença de Deus deixa marcas visíveis na nossa vida. Talvez você esteja precisando de uma mudança visível na sua vida. Talvez você precise que algo mude na sua casa, no seu casamento, no seu trabalho. O primeiro passo é buscar a presença de Deus com constância. Não de vez em quando, não só nos momentos de dificuldade, mas todos os dias. E lembre-se, a presença de Deus é o lugar onde o medo perde força. É o lugar onde a ansiedade é substituída pela paz. É o lugar onde você encontra forças para perdoar,
para continuar, para recomeçar. É o lugar onde você é lembrado que não está sozinho, que existe um pai cuidando de tudo. Quando você começa a viver dessa forma, algo poderoso acontece também ao redor da sua família. A atmosfera da sua casa muda. As pessoas começam a sentir paz quando entram na sua casa. Seus filhos são impactados pelo seu exemplo. Seu casamento começa a ser restaurado. Não subestime o poder de uma vida que busca a Deus. Talvez você ache que está fazendo algo pequeno, mas no mundo espiritual algo grandioso está acontecendo. Cada oração sua é uma semente plantada, e no tempo certo você vai colher os frutos. Não desanime se você ainda não viu resultados. Continue. Seja perseverante. Jesus contou a parábola da viúva persistente em Lucas 18 para nos ensinar a orar sempre e nunca desanimar. Essa mulher insistiu tanto que o juiz, mesmo sendo injusto, atendeu ao pedido dela. Imagine então o que Deus, que é justo e bom, não fará pelos seus filhos que clamam dia e noite a Ele. Deus está pronto para agir. Ele está pronto para transformar situações, abrir portas, restaurar vidas. Mas Ele espera que você se aproxime, que você o busque, que você confie. Hoje, o convite é para você escolher ser como Daniel, como Davi, como Maria, como Ana. Pessoas que não deixaram as circunstâncias roubar o tempo com Deus. Pessoas que, por causa dessa decisão, viveram milagres. Chegamos ao momento de decisão. Tudo o que você leu até aqui não é apenas uma reflexão bonita para emocionar. É um chamado de Deus para a sua vida. Ele está te chamando de volta para o lugar secreto, para aquele espaço de intimidade, onde apenas você e Ele se encontram. Ele quer restaurar o seu relacionamento com Ele, quer encher o seu coração de paz e renovar a sua esperança. Você pode ter se sentido longe, pode ter deixado o tempo com Deus em segundo plano, mas hoje o Pai está de braços abertos dizendo: Filho, volta para casa. Eu quero te mostrar o quanto eu te amo. Eu quero cuidar de você. Eu quero curar as suas feridas. E é isso que torna o Evangelho tão poderoso. Deus não está esperando você se consertar para depois se aproximar dele. Ele quer que você se aproxime do jeito que está. Ele quer ser aquele que vai transformar você no processo. Ele não te pede perfeição. Ele te pede sinceridade. A presença de Deus é o lugar onde tudo começa a fazer sentido. É ali que você entende quem você é, para onde está indo e qual é o propósito da sua vida. Sem Deus, a vida parece uma sequência de dias iguais, sem direção, sem esperança. Mas com Ele, até as lutas ganham significado, porque você sabe que está sendo moldado para algo maior. Hoje, o Espírito Santo quer reacender o fogo no seu coração. Ele quer lembrar você do primeiro amor, daquela paixão que você tinha por Jesus quando começou a caminhar com Ele. Talvez com o tempo você tenha se esfriado, tenha deixado o cansaço, as decepções, os problemas pesarem mais do que a fé. Mas Deus está te chamando para se levantar. Você não nasceu para viver uma vida mediana, sem propósito. Você nasceu para viver em comunhão com o Criador, para experimentar o sobrenatural, para ser luz neste mundo. Você é resposta de oração para alguém. Você é parte do plano de Deus para transformar outras vidas. Mas para isso você precisa estar cheio dele. Lembre-se, um coração vazio é terreno fértil para o inimigo agir. É por isso que a presença de Deus precisa ser prioridade. Quando você está cheio da palavra, cheio do Espírito Santo, não há espaço para a mentira do inimigo. Não há espaço para o medo te dominar. E não pense que você precisa de horas e horas para buscar a Deus, embora isso seja maravilhoso quando é possível. Comece com o que você tem. Comece com alguns minutos de oração sincera, de leitura da palavra. O importante é ser constante. Assim como o corpo precisa de alimento diário para se manter saudável, o espírito também precisa ser nutrido todos os dias. Quando você cria esse hábito, percebe que algo dentro de você muda. A ansiedade começa a perder força. O medo começa a desaparecer. A confiança em Deus cresce. Você passa a enfrentar os desafios com outra postura, porque sabe que não está sozinho. E não é só você que será impactado. Sua família também será abençoada. Seus filhos verão seu exemplo e aprenderão a confiar em Deus. Seu casamento será fortalecido. Sua casa se tornará um lugar de paz, porque a presença de Deus trará luz para o ambiente. Quero que você imagine algo. Como seria a sua vida se, a partir de hoje, você buscasse a presença de Deus todos os dias sem falhar? Como seria a sua mente, o seu coração, suas emoções?
Como seriam as suas decisões, seus relacionamentos, seus negócios? Eu te garanto que tudo seria diferente, porque onde Deus está, há direção, a sabedoria, a provisão, a cura. Olhe para a história de José. Ele foi vendido pelos irmãos, injustiçado, preso por um crime que não cometeu. Mas mesmo assim, nunca deixou de confiar em Deus. E por causa disso, no tempo certo, foi exaltado ao cargo mais alto do Egito, depois de Faraó. O que parecia ser o fim da sua vida se tornou o início de algo muito maior. Isso acontece quando você permanece na presença de Deus. Ele transforma o mal em bem. E quero te dizer algo profético hoje. O tempo de desânimo está acabando. O tempo de correr atrás das coisas sem direção terminou. Deus está trazendo um novo tempo para a sua vida. Um tempo de alinhamento, de restauração, de portas abertas. Mas você precisa entrar na presença dele e permanecer lá. Se hoje você decidir priorizar Deus, algo vai mudar. Talvez você não veja de imediato, mas espiritualmente algo será destravado. O céu se moverá ao seu favor. O inimigo perderá força sobre a sua mente. E pouco a pouco você começará a ver os frutos. Paz no coração, direção para o futuro, respostas que você esperava há anos. Não é tarde para recomeçar. Hoje é o dia certo. Agora é o momento. Deus não quer que você adie mais essa decisão. Ele está chamando você pelo nome. Ele está dizendo: eu tenho algo novo para você, mas você precisa se aproximar. Por isso, faça agora uma oração sincera. Feche os olhos por um instante e fale com Deus. Diga para Ele que você quer recomeçar, que você quer colocar a presença dEle em primeiro lugar. Entregue seus medos, seus planos, suas dores, peça para o Espírito Santo guiar seus passos. E a partir de amanhã não deixe esse fogo apagar. Separe um horário para ler a Bíblia, para orar, para agradecer. Se possível, anote o que Deus falar com você. Crie um diário espiritual. Isso vai fortalecer a sua fé e te mostrar o quanto Deus está agindo na sua história. E quando vierem os dias difíceis, porque eles virão, você terá uma base sólida. Você estará firme como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá fruto no tempo certo e cujas folhas não murcham. Salmo 1:3. Quero terminar declarando sobre a sua vida. Você vai viver um tempo de restauração. Você vai viver milagres que nunca viu. A sua família será abençoada. Seus filhos serão guardados. Seus sonhos voltarão a ter vida. A presença de Deus será o seu maior tesouro. E você será conhecido como alguém que anda com Ele. Levante-se hoje com essa decisão no coração. Eu não vou mais deixar o inimigo roubar o meu tempo com Deus. Eu não vou mais viver correndo sem direção. Eu vou priorizar a presença dEle, porque é lá que está minha força, minha paz, minha vitória. E quando você fizer isso, prepare-se para ver o impossível acontecer, porque Deus é fiel para cumprir tudo o que prometeu, e Ele vai te conduzir de glória em glória, de vitória em vitória, até que o propósito dele se cumpra na sua vida.